O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos e irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse nosso culto, amados irmãos, está sendo transmitido também pelo Facebook, pelo YouTube. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nós convidamos a todos que, na medida do possível, possam participar do culto, irmãos, não somente assistir, mas que possamos todos participar do santo culto do Senhor. O Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele habita no meio dos louvores da congregação. Então nós devemos, irmãos, na hora que cantarmos os hinos, devemos cantar com toda a força da nossa alma, do nosso corpo, do nosso peito, para adorar ao Senhor. E quando nós formos orar, vamos clamar ao Senhor. Hoje é um dia de libertação para nós nesse culto, irmãos. Então, em comunhão, amados, vamos iniciar esse culto cantando o hino 341. No livro de louvores, no inário da Congregação Cristã Apostólica, é o número 341. Glória ao Senhor. Deus.
ao Senhor, aleluia. Nesta mesma comunhão, irmãos, vamos cantar o hino 69. Glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Criador. Vamos cantar, irmãos, para a oração, o hino 55. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória
Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, nossos amigos, nossos irmãos que estão também nos acompanhando pela internet, nós, neste momento, iremos aos pés do Senhor em oração. Buscaremos do nosso Pai Celeste pelas nossas necessidades, irmãos. Entretanto, nós convidamos a toda a igreja que possamos nos desligar do problema do dia, do problema do cotidiano. O que passou, já passou. Na nossa vida, a misericórdia do Senhor se encarregará de todas as coisas. Então, irmãos, que neste momento possamos glorificar ao nosso Deus, exaltar o nome santo do Senhor. O servo de Deus virá à frente orar pela igreja e apresentará, irmãos, os pedidos que nesta noite têm chegado até nós, por enfermidade, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados dessa graça também. Gostaria também, irmãos, de pedir oração por diversos irmãos da nossa parentela que nos últimos dias foram acometidos pela Covid. Então, devemos ter muito cuidado a respeito, irmãos, do que possa acontecer, um distúrbio dessa pandemia novamente. Nós devemos ter cuidado redobrado, mas para os irmãos terem uma ideia, o advogado da nossa igreja, da Congregação Cristã Apostólica, nosso querido doutor Eduardo, está se recuperando da Covid. Um funcionário da empresa em que trabalhamos, William, servo de Deus, ele, a esposa que está grávida e a filhinha estão se recuperando da Covid. Os pais do irmão Anderson, esposo da irmã Érica, pai da Júlia, meu cunhado, os pais dele, irmão Betinho, a irmã Márcia, estão se recuperando de Covid. A irmã dele, do irmão Anderson, e o cunhado, irmão Cleito e irmã Dani, também, o irmão Saulo, a irmã Adriane, que já congregaram com a gente aqui, e o irmão João Marcos e a irmã Lia, os irmãos fundadores dessa nossa igreja, servos de Deus, todos se recuperando dessa enfermidade. Então, irmãos, quero pedir para a Irmandade nesta noite, vamos clamar ao Senhor, para que todos esses se recuperem, todos aqueles que temos conhecimento possam se recuperar e o Senhor possa dar vitória para o povo também, irmãos. Irmão Kleber, irmão, pode orar por nós? O servo de Deus virá à frente, orará pela igreja, pedirá pelo culto, pela palavra. Então, irmãos, comunhão, juntos, numa só fé, numa só comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bondoso Salvador, aleluia. Bondoso Deus e Pai que está no céu, na Tua presença santa e gloriosa, ó Pai, com os nossos joelhos prostrados, te rendemos graças, Senhor, na noite deste dia, ter, Senhor, preparado de estarmos reunidos dentro da Tua casa. Te damos graças, Senhor, um veio de mais perto, outro de mais longe, um aflito, outro atribulado, outro feliz, Senhor. Cada um entrou, Senhor, na sua condição, certo é, ó Pai, que cantamos esses hinos, Senhor, e a nossa alma jubila de alegria na Tua presença. E nesse momento, ó Pai, na Tua presença santa e gloriosa, nós te apresentamos, Senhor, esse povo aqui reunido, e quantos estão nas suas casas nesse momento, Senhor, com a sua mente, Senhor, ligada no trono da Tua santidade. A cada um, ó Pai, visita,
alegra os corações. Entra com alegria aqui, Senhor, e dentro dos lares de cada um, as famílias que cada um de nós representamos, as causas, as necessidades, Senhor, entregamos nesse momento nas palmas da tua mão, como teu servo, Senhor, mencionou, que está a presidência, ó Pai, quanta necessidade, esse vírus que assolou o mundo, ó Pai, essa pandemia, Senhor, nós te pedimos, dá luz e inteligência ao homem, para que em breves dias, Senhor, é uma vacina, esteja presente, ó Pai, para que todos possam estar livres, para trabalhar, para congregar, para ser feliz junto aos seus entes queridos. Nesse momento te apresentamos, Senhor, Senhor, os que estão nos leitos de dor, nos hospitais, nas UTIs, Senhor, clamando a tua misericórdia, vá ao encontro de todos, Senhor, uma palavra tua e o doente sarará. Senhor, te apresentamos todos os profissionais de saúde que estão trabalhando em benefício da humanidade, no Brasil e em toda parte do mundo. Senhor, te apresentamos todos os pedidos de orações, Senhor, são tantos, ó Pai, enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, os familiares, os testemunhados, Senhor, quantos que foram aqui mencionados, ó Pai, que estão acometidos, Senhor, no seio da nossa família, no seio da família da tua irmandade. Senhor, tem misericórdia de cada um nesse momento, alegra, abençoa, fortalece, e no tempo da tua vontade, ó Pai, liberta e o teu nome será glorificado. Te apresentamos o santo culto, ó Pai amado, abençoa o teu servo na presidência, e maiormente te pedimos, ó Pai, manda do céu para nós a tua santa e poderosa palavra. Pedimos as tuas bênçãos, te rendemos graça, em nome de Jesus Cristo, que vive e é eterno. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Criador. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem-amados irmãos, como de conhecimento de toda a Irmandade, nós temos alguns anúncios para fazer a todos. Os nossos cultos, amados irmãos, presenciais, ocorrem às quartas-feiras, como hoje, às 20 horas, aos sábados, às 10 horas da manhã, um culto especial só com as irmãs, só com as mulheres. Aos domingos, temos cultos presenciais nessa congregação às 10 horas da manhã e às 18h30. E às terças-feiras, toda terça-feira, culto às 14 horas. Então, os irmãos, as irmãs, na medida do possível, que possamos estar sempre reunidos para adorar ao Senhor. Também os cultos online, como hoje transmitido, eles acontecem de domingo a domingo, sempre às 20 horas. A partir do dia 22, o culto do domingo acontecerá a partir das 18h30 e às 10 horas da manhã também. Então, domingo, às 10 da manhã, às 18h30, culto online e presencial a partir do dia 22 de novembro, e todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Sempre aos irmãos que nos acompanham pela internet, que possamos estar juntos, louvando ao Senhor, buscando a misericórdia do nosso Deus, para que em tudo o nome dele seja glorificado também. Também, irmãos, aos irmãos que têm oportunidade de estar presente nos cultos presenciais, nós temos, irmãos, todos os domingos, às 8h30 da manhã, antecedendo ao culto, aula de música. A aula de música, ela é voluntária, não precisa pagar. É voluntário para quem ensina, gratuito para quem aprende, e o nome de Deus é glorificado. Aos domingos, 8h30 da manhã, as aulas são aos irmãos que aprendem a música para tocar instrumentos de sopro. É isso, irmão Rodrigo?
metal, sopro, clarinete. E após o santo culto, das 18h30, no domingo também, há aula de música aos irmãos das cordas, as irmãs que estão aprendendo a música para tocar instrumento de corda. Está na hora de nós termos um celo aqui, né, irmão Rodrigo? Já foi comprado, não foi? Glória a Deus. Logo, poucos dias, haverá algum irmão tocando um celo para nós aqui na congregação. Também, irmãos, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nesta congregação de Alphaville, os irmãos são convidados a estar presente. Não há culto presencial nesse dia, mas a igreja fica aberta para orarmos juntos ao Senhor. Então, o irmão, a irmã, que há disponibilidade de estar na casa do Senhor, boa coisa é estar na casa de Deus para orarmos juntos, oramos um pelos outros. Por vezes você pode ter a tua vida controlada, mas há aquele que precisa da misericórdia do Senhor no dia, irmãos. Então que possamos estar reunidos às segundas-feiras também. Também, irmãos, não nos esqueçamos da mesa do amor. A quem está presente no culto, que participa do culto presencialmente, na entrada da congregação, nós temos uma mesa, ela é pequenininha, mas ela é muito poderosa, porque é onde a Irmandade vem, entrega um alimento não perecível para atender a necessidade daqueles que não têm, irmãos. Enquanto uns oram para que o Senhor prepare, o Senhor desperta no coração dessa cara Irmandade para que o mantimento chegue na mesa necessitada também. Que continuemos sempre, irmãos, na medida do possível, colaborando nessa parte. Se todos nós pudéssemos dar caminhões e caminhões de comida, irmão Luiz, ainda haveria fome na terra. Então nós devemos, irmãos, fazer o nosso melhor, contribuir com essa obra, levar alimento na mesa do necessitado, porque quem leva o alimento e deixa uma benção, uma oração, uma união espiritual para aquela família também. E por fim, irmãos, no próximo dia 22 de novembro, não este domingo que é a eleição, no próximo domingo, no culto das 10 horas da manhã, aqui em Alphaville, será um culto com serviço de ordenação. Será ordenado para o ministério de diácono 6 irmãos que o Senhor já tem preparado, que tem confirmado em oração, e também 5 irmãs para a obra da piedade. Todos esses irmãos, estas irmãs, já estão no atendimento, já receberam o dom, já foram confirmados e estão trabalhando onde o Senhor tem os colocado. Serão apenas confirmados, serão apenas apresentados, ordenados e receberão a benção dessa querida Irmandade. Que possamos estar reunidos nesse dia, irmãos. É um dia de festa, é um dia de cumprimento de promessa na vida de muitos, irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado em tudo por esses irmãos também. Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Tivemos serviço de Santa Ceia no último final de semana, no culto de terça-feira, e também, se algum irmão, alguma irmã que não pôde participar da Santa Ceia, após o culto, é só procurar os irmãos obreiros. Pode ser o irmão Marquinhos? Procurar o irmão Marquinhos. Fique em pé, irmão Marquinhos, porque não é muito bonito, mas esse é o irmão Marquinhos, irmãos. Procurem o irmão Marquinhos, que ele levará os irmãos até o segundo andar aqui da congregação, onde será servida a Santa Ceia aos irmãos também. Não havendo mais anúncios, vamos cantar, amados, o hino 206. Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, aos irmãos que estão congregando na igreja de Alphaville, aos irmãos, às irmãs que nos acompanham pela internet, este é o momento que nós estamos esperando, esse é o momento da palavra. Então, que fiquemos em comunhão, irmãos, para que o Senhor possa tomar um dos teus servos e que Ele possa revelar e responder às nossas petições também. Fiquemos todos numa íntima comunhão com o Senhor e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aos irmãos que estão com a Bíblia, convido que possamos abrir no Evangelho, segundo nos relata Marcos. Evangelho segundo Marcos, irmãos, no capítulo 16. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. Iremos ler, amados, a partir do verso 9. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra
com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está entre nós, irmãos, a palavra do Senhor mais uma vez, nesta noite. A palavra que narra os momentos finais do Senhor Jesus na terra, após haver ressuscitado. Como a Irmandade bem conhece, uma passagem muito conhecida de todos nós, independente de que igreja você vá, é uma passagem muito conhecida. Mas, amados, é o que o Senhor tem para nós nessa noite, o qual o Senhor nos relembra que Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte e Ele derramou sobre nós o Santo Espírito, a qual, irmãos, está no meio de nós até o presente momento. E o Senhor deixou para nós, amados, diversos exemplos de que devemos ter fé, que devemos ter obediência, mas que devemos, irmãos, saber que sobre nós há a misericórdia do Senhor. Porque se fôssemos, irmãos, alcançar os favores do Senhor pelas nossas obras, se fôssemos esperar alcançar do Senhor os milagres que precisamos para as nossas vidas, pelo nosso testemunho, nós não alcançaríamos, irmãos, porque todos nós somos falhos na presença de Deus. Aqui, no verso 7, nós lemos a partir do verso 9. Se a Irmandade volta um pouco e lê no verso 7, o Senhor, irmãos, quando Ele ressuscita, quando Ele é encontrado já ressuscitado, Ele pede que os discípulos o encontrem junto ao mar da Galileia, e em especial Ele faz menção a Pedro, para que Pedro o encontre. E vejamos, irmãos, se fôssemos julgados pelas nossas obras, se haveria salvação, se haveria justificação para Pedro, que há poucos dias havia negado o Senhor. Então não importa a maneira como nós nos encontramos, o Senhor quer, irmãos, abençoar a cada um de nós. O Senhor quer, irmãos, fazer um concerto com cada um de nós que recebemos a sua palavra. Aqui nós temos, irmãos, o Evangelho, segundo foi transcrito por João Marcos, que foi narrado por Pedro já em seus últimos dias, a qual de maneira muito resumida o Senhor se mostra poderosamente nesse Evangelho. E aqui ao final dele, irmãos, Ele mostra um concerto que Ele fez com Pedro, um concerto que Ele fez com quem o tinha negado. Não há um pecado como esse pecado de negar a Cristo, irmãos. Mas o Senhor tinha planos maiores na vida de Pedro, o Senhor tinha planos maiores na vida dos discípulos, o Senhor tinha planos maiores para todos aqueles que o sucederam, e o Senhor te anuncia por essa palavra: na tua vida eu tenho planos maiores também, irmão. O Senhor tem planos maiores na tua vida, minha irmã. Não importa a maneira como nós nos apresentamos na casa do Senhor, o Senhor, Ele escolhe o dia da tua exaltação. Não importa a maneira como vem, irmãos, mas o importante é que a salvação, que a prosperidade espiritual, que as bênçãos do Senhor, a reconciliação, a paz, o renovo, ele chega na tua vida quando o Senhor quer. Temos um exemplo, irmãos, um testemunho. O Senhor é quem escolhe como Ele trabalha na nossa vida. E nós somos o que, irmãos? Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Na segunda-feira, na tarde de domingo, nós recebemos um convite do servo de Deus, do meu pai, irmão Samuel, para que estivéssemos fazendo uma viagem longa, mas muito rápida,
que fôssemos até o estado de Rondônia fazer uma visita e buscar o meu avô, meu amado avô, que dos seus indo para 91 anos, poderia regressar daquele estado junto a nós. Irmãos, segunda-feira é um dia muito atribulado, de muitos compromissos, mas o Senhor preparou que fomos em 4 para aquela viagem. Chegamos numa distância de São Paulo de 3.000 quilômetros, numa cidade por nome de Cacoal, poucos irmãos devem conhecer. Fomos recebidos por um irmão Alian, e esse servo de Deus, irmãos, nos recebeu muito bem, de maneira muito amistosa. Nos recebeu na casa dele, foi uma tarde tranquila, de paz, mas confesso aos irmãos que eu não sabia o que nós estávamos fazendo naquele lugar. Até que nós, nos despedindo para ir embora, a esposa do servo de Deus nos convidou para orar. Quando ela nos convidou para orar, tudo se transformou, irmãos. Veio um sentimento espiritual, veio uma glorificação nos nossos corações. E o servo de Deus, irmãos, quando foi ajoelhar, ele convidou algum irmão que estava ali para orar, e aquele irmão começou a sentir da parte de Deus que deveria deixar uma grande benção naquela casa, que devia profetizar uma grande benção, um renovo naquela casa. Mas, irmãos, na presença do ancião, do fundador da nossa igreja, não tem como nós fazermos tal coisa, nem aquele irmão que havia sentido dessa maneira. Porém, o irmão Samuel se ajoelhou. Quando ele começou a orar, o Senhor o visitou em línguas, e ele começou a abençoar, profetizar benção naquela casa, e o Senhor confirmou todas as coisas que havia deixado no coração dos servos de Deus. Ao sair dali, irmãos, nos direcionamos para São Paulo, sem saber o que havia acontecido. Naquela noite eu estava orando, e o Senhor falou: você entendeu o que aconteceu? Você entendeu que eu te coloco aonde eu quero para fazer a vontade de Deus? E hoje a palavra do Senhor te anuncia: você está onde o Senhor quer, irmão. Você está onde o Senhor quer, minha irmã. E se você veio procurando, se você que nos acompanha pela internet está procurando alguma coisa na tua vida que está fora do lugar, alguma enfermidade que te persegue, alguma tribulação, o Senhor te anuncia: quando Pedro me negou, eu não neguei ele. Então não importa a maneira como você está, o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. E as promessas que o Senhor fez quando você ainda era uma criança, aleluia, o Senhor não é homem para mentir, irmãos. E o Senhor confirmará cada promessa que há na tua vida. E o Senhor também conhece, irmãos, cada lágrima que cai do nosso rosto, cada lamento que nós colocamos aos pés do Senhor. E não importa o que passou, o Senhor te convida: volta. Volta, porque é tempo de eu exaltar a tua cabeça. Coloca-te no caminho. É tempo de exaltação, é tempo de o Senhor fazer obra, é tempo de o Senhor prosperar os teus caminhos nessa terra, irmã. É tempo de o Senhor prosperar os teus caminhos, meu irmão. Mas que palavra é essa? Mas que palavra é essa? Que parece que às vezes eu vou na igreja e vem palavra de benção, mas a palavra não me alcança. Irmãos, há um dia determinado pelo Senhor. E o determinado pelo Senhor foi esse dia na tua vida. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar. O pregador precisa confiar para pregar. Quem recebe precisa confiar no Senhor para receber. Porque o Senhor, quando Ele manda, está determinado, irmãos. Não importa a maneira como vem, pela boca de uma criança, pela boca de um velho. Quando o Senhor vem com benção, é benção. Quando o Senhor vem com cura, é cura. Quando é exaltação, irmãos. Quando é reconciliação, é reconciliação. Esses dias, nós atendemos, o Senhor deu a graça de atender um culto de ordenação na cidade de Itapevi. A irmã Kátia, o irmão Marquinhos estavam presentes.
E na palavra, irmãos, uma ordenação para o ministério de ancião, e o Senhor deu uma palavra diferente. O Senhor deu uma parte quando Samuel vai ungir Davi rei. Entretanto, irmãos, o caminho da palavra foi para mostrar a fragilidade de Davi. Não sei se os irmãos se lembram disso. E o Senhor dava na palavra que Davi era separado da família, que ele usava as roupas mais simples, que ele cuidava das ovelhas doentes, defeituosas, mas não importava se ele era rejeitado até dentro da própria casa, importava que o Senhor queria exaltar a cabeça dele. Eu achei estranho, irmãos, porque o Senhor dá essa palavra no dia da ordenação, irmão Luiz. Eu fiquei, Senhor, tem misericórdia, muda o curso da palavra. Procedeu dessa maneira, houve a ordenação do servo de Deus para o ministério de ancião, e já ao final do culto, a mãe do servo de Deus veio testemunhar. Serva de Deus, irmã Sônia, subiu no púlpito com muita dificuldade, enferma, e ela falou: irmãos, eu agradeço a Deus, porque quando eu tinha 8 anos, o irmão lembra disso? Numa reunião de jovens, eu estava congregando, meu sapato era furado, a minha roupa era rasgada, eu era muito pobre e eu era discriminada por ser pobre. Mas o irmão, um dia, numa reunião de jovens, pregando essa palavra, que Samuel ungiu Davi rei, virou para mim e falou: moça, o teu filho colocarei sobre uma grande congregação. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, não importa como vem, a palavra chegou na tua vida, é tempo de exaltação, é tempo de reconciliação, é tempo de cura, é tempo de liberdade para servir a Deus, e o que falta na tua vida, Cristo Jesus suprirá, irmãos. Porque Jesus, o nosso Salvador, que deu a própria vida por nós, não te colocou nas fileiras santas, não te despertou para você fazer um concerto no batismo, no santo serviço, no sacramento do batismo, para perecer. O Senhor te convidou, lavou as suas vestes para te exaltar e ao final da tua jornada, que é muito longa ainda, te dar o direito da vida eterna. Que possamos sair dessa congregação nessa noite, que os irmãos que estão nos assistindo possam descansar em paz, porque o que você não tem condição, o Senhor é a tua condição. Para você que chegou no teu limite, que você não aguenta mais, o Senhor fala: agora é comigo, agora é com o Senhor, e o Senhor não tardará em levantar a tua cabeça. Essa é a palavra, irmãos. Recebamos ela como vinda da parte de Deus. Que o Senhor possa prosperar os nossos caminhos. Desde segunda-feira, quando cheguei dessa viagem, o Senhor tem visitado muito o meu coração, tem se feito presente tremendamente, não porque eu mereça, mas pela misericórdia dele na minha vida. Ontem, irmãos, eu não conseguia dormir, porque o Senhor me visitava, e eu não conseguia pegar no sono. Irmãos, e essa visitação, ela quer alcançar a tua vida, meu irmão. Ela quer alcançar a tua vida, minha irmã. Para você que recebe essa palavra, o Senhor escolheu o dia. É hoje o dia da tua exaltação. Recebamos toda essa palavra como vinda de Deus, e o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Irmão Rodrigo, não pode vir à frente, por favor? O irmão Rodrigo virá à frente, irmãos, para agradecer esse culto. Porém, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma necessidade. Uma necessidade que apareceu, que surgiu, que foi despertada, viu, irmão Rodrigo, nesta manhã. Tem uma serva de Deus, uma irmã, na cidade de Orlando, família cristã, eles servem a Deus na Igreja Batista.
pessoa irrepreensível na presença de Deus. O nome dela é a irmã Meire Damasceno. E o esposo dela é o irmão Hamilton. Estão há muitos anos lá, né, irmão Kleber? Há muitos anos nos Estados Unidos. E no passado, irmãos, quando nós passamos pela provação da Julinha, minha sobrinha, o Senhor despertou ela, irmão Luiz, para orar por essa necessidade. E ela tem um costume de orar ao Senhor todos os dias na cama dela. Ela busca o Senhor. Mas para a necessidade da Júlia, o Senhor despertou ela que ela tinha que orar com a testa no chão. Foi 1 ano orando com o rosto no chão, para que o Senhor exaltasse e chegasse na vida da Julinha. Não é a oração dela, a oração da igreja, irmãos. Mas a ela o Senhor despertou dessa maneira. O Senhor deu a vitória para a Júlia, que foi a vitória da igreja. Porém, a essa serva de Deus, irmãos, o Senhor permitiu que ela fosse acometida por uma enfermidade que paralisou os 2 rins dela. Não é isso, irmã Lilian? Paralisaram-se os 2 rins dela, ela está na fila do transplante, e nesta manhã, 7 horas da manhã, aqui no Brasil, ela mandou uma mensagem para a serva de Deus, pedindo oração, porque ela está com muitas dores. E foi a hora que eu estava chegando no escritório. E, irmãos, e quando eu chego no escritório, é costume que eu comece o meu dia lendo uma parte da palavra, ou que eu possa ler um livro, mensagens devocionais que eu ganhei do irmão Luiz. Eu ganhei de aniversário dele. No dia 2 de junho, dia 1 de junho, fez aniversário que eu tinha voltado do sequestro, que o Senhor tinha me dado vida novamente, e o servo de Deus me presenteou com um livro de mensagens. E, irmão, só que fazia alguns dias já que eu não lia esse livro. E quando eu leio, eu pego e leio de onde eu parei, em que pese seja quase que um diário, que são 365 mensagens, eu pego de onde eu parei. Mas hoje o Senhor falou assim, vai direto no dia 11 de novembro. Eu tinha acabado de ler esse pedido de oração pela irmã lá nos Estados Unidos. Eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem de hoje que eu li. Por que não sabemos orar como convém? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Está escrito em Romanos 8, verso 26. E aqui a mensagem é um livro do Billy Graham, um grande evangelista. Ele nos deixa um conselho. Com uma angústia pelo seu país que consumia sua alma, John Knox orou assim: dá-me, Senhor, a Escócia, ou morrerei. E seu clamor, mais sincero, foi recompensado com um renascimento espiritual em sua nação. Aí ele explica, e é justamente isso que significa o termo orar no Espírito. É a manifestação do anseio mais ardente de alguém concretizado pelo Espírito de Deus. Orações como esta podem cruzar oceanos, percorrer desertos escaldantes, transpor montanhas e atravessar florestas, levando cura e o poder do Evangelho para socorrer o alvo do nosso clamor. Irmãos, os irmãos creem em milagre, irmãos? Os irmãos creem que na oração do servo de Deus, agradecendo o culto, o anjo do milagre pode alcançar essa serva de Deus lá em Orlando? E a irmã que recebeu essa mensagem, irmão Rodrigo, falou para a irmã Meire, que ela deve estar nos acompanhando agora pela internet, falou, a igreja orará por você. Ela falou, irmã Lilian, não ore para que o Senhor me dê força, ore para que o Senhor me dê a cura.
A mensagem de hoje, irmãos, foi um sinal. Eu creio que mais este milagre o Senhor fará no meio de nós. Quando o Senhor Jesus, irmãos, estava para ser entregue, após ter celebrado a Santa Ceia, instituída a Santa Ceia, na verdade, a última Páscoa, ele foi ao Getsemane e ele pediu a 3 discípulos que orassem com ele, porque o próprio Cristo precisava que houvesse um clamor para consolar a alma dele. Porém, os discípulos dormiram, irmãos. Então, ali deixou o Senhor um sinal claro, que Ele se agrada quando há clamor na igreja, irmãos. E agora, em agradecimento a este culto, amados irmãos, irmãs, o servo de Deus orará em agradecimento ao culto. Peço que o irmão possa apresentar essa necessidade, irmão. Há um sinal que o Senhor está nesse negócio. E nós, irmãos, vamos levantar ao céu o nosso melhor clamor, irmãos. Que venha um milagre da parte de Deus na vida dessa serva de Deus. Pode ser que nós nunca a encontremos nos bancos dessa igreja, mas está registrado nas crônicas do céu, que essa igreja intercedeu e o Senhor curou a serva de Deus. Em comunhão, amados, numa íntima comunhão com o Senhor, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome nas alturas. Santo é o nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória, 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 glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, nós nos encontramos, Senhor, prostrado aos teus pés em oração, para te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe essa noite na tua casa e fez com que pudéssemos sentir a tua presença. Sabemos que o teu Espírito já nos estava esperando aqui e o nosso coração sempre é cheio da tua graça, da virtude do teu Espírito Santo, de maneira que nesse momento cumpriu-se em nós o salmo: unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aleluia. Tu mandaste a tua palavra na tarde de ontem, na mesma linha dessa palavra de hoje. E ontem tu dizias que ia trocar a cinza pelo óleo da alegria. Os presos seriam libertos. O que havia sido cortado brotaria de novo, e o que havia sido semeado também brotaria. E nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que isso é o teu favor para a nossa vida. E ainda que numa quarta-feira chuvosa, a nossa Irmandade se dispôs a estar nesse culto para clamar a Deus, para oferecer a Deus um culto de adoração à tua santidade. E quando vem um pedido especial, nós também, Senhor, queremos fazer o nosso melhor diante de ti. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, tu sabes, Senhor, o quanto nós somos falhos. Tu sabes, Senhor, quanto nós erramos diante da tua presença. Mas nós queremos te pedir nessa noite, dá-nos licença, Senhor, de entrar no teu santuário pela fé. Dá-nos licença, Espírito de Deus, agora de tocar na orla do vestido do Mestre e de alcançar uma graça, Senhor, em favor desta tua filha, Irmã Meire Damasceno, que reside, Senhor, longe de nós, mas não reside longe de ti.
porque Tu és onipresente, onisciente, onipotente. E nesse momento nós levantamos um só clamor, uma só adoração, uma só oração. Alaí canta alamassa, alaí alamaia. Tu foste, Senhor o Deus, que ainda por esses dias, meu irmão, que só tem um rim, o rim estava parando, Senhor, e nós oramos naquele quarto de hospital, o rim voltou a funcionar, glória ao Senhor. A minha esposa Dani estava com os 2 rins necrosados e parado em 2017, e nós, Senhor, num ato de desespero, demos um copo com água para ela no nome do Senhor Jesus naquele hospital, e Tu curou a Tua filha, Senhor. Ó Deus que tudo pode, Deus que fez o céu e a terra, Tu que mandaste essa palavra, Tu que confirmaste essa mensagem pela manhã ao Teu servo. Aqui, Senhor, nós não premeditamos nada, nós deixamos tudo de acordo à guia do Teu Espírito Santo. Irmã Meire Damasceno, Jesus Cristo te dá saúde essa noite. Jesus Cristo te restabelece agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, põe a Tua mão santa, examina da planta do pé até o último fio de cabelo da cabeça dela. Alá, salima, cantalama, salaí, alá. A Tua glória está aqui. Um avião leva 9, 10 horas para chegar lá, mas a Tua glória está chegando agora. O Teu anjo está chegando agora. A oração dessa igreja está chegando agora. Vai, Senhor, derrubando agora toda doença, toda dor, toda tristeza. O médico tem a morfina, o crente tem a oração. O médico faz o transplante, o nosso Deus troca. Sali canta lamaia, Jesus, alaí calamúria. Sirianda lama, salaia. Põe, Senhor, a Tua mão santa. Aleluia. Que aquela nação saiba que aqui no Brasil também tem Deus, Senhor. Ajuda essa Tua filha. E a partir de agora em contínuo ela estará nas nossas humildes orações. Oramos pela Camilinha, Senhor, a bebezinha que está doente. Oramos pela Juliana, irmã da Débora, Senhor. Graça te damos que desde o dia que soubemos, não passou um dia sequer sem que orássemos por essas Tuas filhas. Oramos pela irmã Virgínia, pela irmã Patrícia e pela irmã Ana aqui do Alphaville, que ainda agora à tarde me mandou mensagem em desespero, em pranto, que foi diagnosticada com câncer de mama, Senhor, e agora começa um tratamento muito forte. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, bendito Deus, lá em Betesda, Senhor, o anjo agitava as águas, Senhor, mas Alamaia, Abacuque disse que o andar eterno é Teu, Senhor, movimenta-te nesse momento a nosso respeito, e que a Tua voz de muitas águas possa curar essas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Faze-nos crer na Tua santa palavra, faze-nos acreditar nela. Irmandade, vocês não estão cansados de orar não, né, irmão? Vocês não estão desanimados de orar não, né, igreja? Glória a Deus. O Senhor falou que essa igreja é uma igreja de oração, irmão. Pode faltar até a palavra aqui, mas não pode faltar oração. Clama, igreja, em nome de Jesus. Clama, em nome de Jesus Cristo. Clama, clama, irmã. Clama, irmão, até você que está aqui presente, essa palavra está te curando agora pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra que deu estômago ao irmão Zé Hilton, Alamaia, a palavra que deu a vida a Júlia, é a mesma palavra que está operando aqui agora. A palavra que fez cair dinheiro do céu no para-brisa do carro da irmã Mara, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, que esse lugar seja cheio da glória de Deus. Que haja agora um quebrantamento de espírito e que a glória de Deus se manifeste na igreja.
Glória, 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 glória a Jesus. Estende a tua mão santa, Senhor. Tira-nos dos nossos calabouços. É oração de agradecimento, mas a tua glória está aqui, nós vamos pedir, Senhor, nós precisamos de ti, agradecendo, pedindo, deitado, plantando bananeira, nós precisamos de ti. Que essa tua palavra alcance essas pessoas na live, essa multidão que assiste os cultos, alcança aquele nosso irmão lá em Belo Horizonte que respira por aparelho, e com lágrima nos olhos assiste o culto toda noite, esperando o Senhor vir ao encontro dele. Quechua, Sagapopoli, Revestoi, Telemensúria. Irmão, se vocês crerem, vai cair dom essa noite aqui, igreja. Vai cair dom da cura, vai cair dom de expulsar o demônio, vai cair dom da profecia. O Senhor sabe por que mandou essa palavra. Deus quer encher a igreja de glória. Ajuda-nos, ó Deus, e faze-nos, Senhor, acreditar nas tuas coisas. E nós temos certeza que pela virtude desta tua palavra, nós sairemos daqui liberto e a libertação chegará onde tem que chegar. Dá-nos mais um hino, abençoa as ofertas e despeça-nos na santa paz de Deus. Estamos felizes, Senhor, porque tu trouxeste junto de nós nosso irmão Kleber, que é nosso ancião aqui também. Tanto que falo dele para a Irmandade nas lives, tanto que oramos por ele aqui nos cultos, está a igreja de testemunha, que nós oramos por ele. Fortalece o teu servo, a sua família, e que ele possa junto de nós também se alegrar nos dias que estiver por aqui, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Alia, Alamassa, Laia, vai em encontro do irmão Marquinhos, Senhor, por amor do teu nome, Alamanaia, Jesus, vai ao encontro dos parentes do Kleber, Senhor, vai em encontro do advogado, vai em encontro do Saulo, Senhor, da família dele, em nome de Jesus Cristo, repreende essa enfermidade, e põe os teus filhos de pé para glorificar o teu nome. A tua palavra diz: a oração da fé salvará o doente, levantará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Levanta os teus filhos, Senhor, por amor do teu nome. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, bendito na sua glória para sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia. Aqui mesmo. Todos de pé, irmãos, Deus seja louvado. Um dos últimos cultos que o irmão Samuel presidiu aqui para nós antes de retornar para a CCB, foi um domingo à noite, e ele é muito brincalhão, tinha parte da Irmandade estava aqui no domingo à noite, e ele, atendendo o culto, chegou na hora da palavra. E Deus encheu ele de fé, de coragem, encheu ele de ânimo. Você já estava, tio, o dia da luz? Encheu ele de ânimo, e ele brinca com todo mundo, fala bastante com a Irmandade, e na hora da palavra Deus encheu ele de coragem. Ele falou: irmão, Deus está me dando uma ordem aqui, para chamar aqui na frente todos quantos se sentem amaldiçoados. Quem me fez uma maldição, eu tenho uma maldição. Você estava, Marcos, nesse culto? Tem uma maldição hereditária. Estava, Marcos? E estava assim como está hoje. E a Irmandade crê, claro que nós cremos. E a Irmandade veio vindo, irmão Luiz. Ele põe a mão na cabeça da pessoa aqui do púlpito, cheio de fé, falando: nós estamos quebrando essa maldição em nome do Senhor Jesus. Quando ele pôs a mão na cabeça da primeira pessoa, irmão, acabou a energia aqui tudo. E não ligava o gerador, mas fica essas luzinhas acesas. Ele foi até o fim. Quando ele terminou de repreender do último, a energia voltou no Alphaville de novo. Lembra disso, tia? Hoje, um pouquinho antes de começar o culto, caiu a energia de novo. E o adversário querendo atrapalhar. Irmã Meire, a virtude dessa igreja vai passar aí na tua casa agora.
Nós estamos pagando o preço para estar aqui, irmã. Eu não te conheço e não preciso te conhecer. Se tem um crente aqui, dá glória a Deus agora, irmão, em nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que está operando aqui, está operando lá nos Estados Unidos. A glória de Deus vai passar lá agora, em nome de Jesus. A glória de Deus vai passar aí na tua casa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como um dia na live, o nosso irmão paralítico assistindo, ouvindo o culto na live. E Deus tomou o Jefferson na comunhão da palavra e falou: irmão, levanta e anda. 7 anos na cama, ele levantou e começou a andar. Se tem crente aqui, pode dar glória a Deus. É noite de derramamento da glória de Deus, de milagre, de libertação. O Senhor manda avisar a igreja: prepara, eu vou chacoalhar o inferno. E Alamaia, segunda, dia 2 teve batismo, quarta, dia 4 teve batismo, domingo, dia 8 teve batismo, na terça-feira, dia 10 teve batismo. O Senhor está chamando, o Senhor está libertando. Agora lá no Carrão está tendo batismo, amanhã em Sorocaba também. É a virtude de Deus, o Senhor está passando na igreja. Pega a palavra, irmão, pega a palavra, pega a palavra, acredita! Acredita na palavra e sai daqui dando glória a Deus. No clamor, no círculo de oração que um servo de Deus vai fazer daqui a pouco, o Senhor vai continuar distribuindo pão, irmão. O Senhor vai continuar distribuindo a sua bênção. E nós cremos nisso. Cremos no poder desse nosso Deus. Então, irmandade, confia na palavra. Hoje é noite de milagre. Mas para que não haja dúvida na irmandade, se o Senhor não fizer a sua obra entre nós, nós daremos lugar para homens usados por Deus e vamos nos retirar do ministério. Que aqui tem que subir homem de Deus para pregar a palavra. Mas nós cremos no Deus que fala na nossa boca. E sabemos que Ele é potente para fazer obra. Hoje você sai daqui com a certeza da tua vitória. Em nome de Jesus. Vem encerrar o culto. Pelo menos cantar um hino para a Irmandade te ver. Vem, Kleber. 57, irmão. 57. Ah, tem as ofertas. É agora as ofertas? É, mano? Tá, então tá. Aí é triste você tomar a presidência dos outros, né? Que está atendendo. Em frente, onde os irmãos estão sentados, tem os envelopes para as ofertas. Cada um contribua segundo a sua prosperidade, que Deus lhe pôs no coração. Dispensa muito explicar, a Irmandade é bem ensinada aqui, graças a Deus. Se alguém precisar passar cartão, só pediríamos, por favor, que se dirigisse agora até a portaria, para poder passar o cartão, para a gente orar pelas ofertas. Eu não faço isso, irmão, a Irmandade sabe que eu não faço isso. Servo Deus atende o culto, a nossa alegria, mas Deus mandou, está mandado, glória a Deus. Haverá milagre aqui entre nós essa noite. Milagre, em nome de Jesus. Já passou? Vamos orar? Pega as ofertas e oremos. Senhor, te damos graça por tudo que tu fizesse para nós essa noite aqui. E desse ao teu servo a virtude da tua palavra e nos aconselhou. Palavra essa que estamos levando dentro dos nossos corações. E nesse momento, a nossa Irmandade está ofertando o seu melhor a Deus. Faze, Senhor, que esses frutos cheguem onde precisa, o alimento na mesa do necessitado, o cobertor para aquele que tem frio. E muito mais, a tua palavra, aqueles que têm fome e sede da tua justiça. É o que nós te pedimos, por Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Pode recolher, irmão. 5,7, tia. 5,7, irmão Rosa. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem que vai orar? O Cleito? O Cleito? Depois deixa aqui põe. Pode fazer, irmã. 5,7.
Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi. Sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. A minha alma te louva, bom Deus, por teu dado real salvação, que me mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi. Sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. Pelo teu Filho amado Jesus, foi premiado cumprir no céu. Lá entrarei querendo tua luz, contemplarei tua face, ó Deus. Mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi. Sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. Nós temos que fazer a oração do Pai Nosso, né, Bruno? Você abre o ambiente lá? Vamos fazer a oração do Pai Nosso para a Irmandade da Live, que agora o círculo de oração é feito só aqui presencialmente. Bem alto, mas vocês já aprenderam a oração do Pai Nosso, né? Coragem. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus que abençoe a Irmandade da Live pela presença. Amanhã, às 20 horas, irmão Tiago vai estar aqui. Hoje é quinta, amanhã é sexta, hoje é quarta, amanhã é quinta. Essa semana eu não vou fazer culto online mais, por causa da faculdade, mas o irmão Tiago vai estar aqui fazendo os cultos junto da Irmandade. Segunda-feira nós estamos de volta. Estendam as mãos e recebamos a paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra estejam guardados dentro dos nossos corações. Amém.